Eu quero aqui falar de um assunto que nos preocupa bastante, que é em relação ao concurso público publicado no Boletim Oficial do dia 27 de agosto, o Boletim 1024. Por que disso aí? Semana passada falei sobre isso também e coloquei que tem coisas que nos preocupam. E é interessante que no dia 9 de outubro, semana passada, no final de semana, o Boletim 1033 fala sobre contratações. Eu fico preocupado pelo seguinte: se você abre um concurso, pessoas já se inscreveram, em vários desses cargos aqui, eu noto que está repetindo nessa contratação. Por exemplo, auxiliar de enfermagem. Tá? São 23 que, de repente, vão ser convocados. Vão abrir o concurso para 23 vagas. E sendo que as contratações vão ser 46. O mesmo acontece com auxiliar de consultório, 6 vagas, que se, de repente, ela está no concurso, e 4 para a contratação. E assim vai: dentista, 1 contratação, enfermeiro, 22 contratações, fonoaudiólogo, 4, terapeuta ocupacional, 4, técnico de enfermagem, 13. E sendo que todas as que eu falei, ela já está previsto, assim, no caso do concurso público, do mês de agosto, no caso. Aí fica uma suspeita minha. Essas contratações, que é de 6 meses, e depois prorrogar por mais 6, será que não tem intenção eleitoreira nessa questão? Nós estamos num período de escassez de dinheiro. Foi feito várias medidas para se diminuir o custo. O pastor Rogério mesmo, ele colocou que em 12 meses, 6 mais 6, vão ser gastos mais de 3 milhões. É isso, né, pastor? Permite uma parte, vereador? O valor mensal vai ser R$ 255.024,06 mensal. Aí depois tem nos 6 meses, 1.530.000. Depois tem por mais 6 meses, se prorrogar, vai para R$ 3.060.000, 295,44. É muito dinheiro. Exatamente, pastor. Eu vi a sua fala, por isso que eu estou, falando que mais de 3 milhões aí, 6 mais 6 no caso, né? Tá? Sendo que nós estamos num período de escassez de dinheiro, que foram feitos vários cortes, em termos de, por exemplo, cesta básica. Uma outra coisa que me chama bastante são os FGs, funções gratificadas, que também dá um montante mensal de R$ 260.000. Então, em 12 meses, chega mais ou menos um valor de pouquinho mais de 3 milhões no caso. Então, são coisas que começam a nos preocupar. Por quê? Se faz uma contenção de despesa, mas continua se gastando dinheiro. E sendo que essas contratações aqui, do Boletim 1033, pelo que eu vi, critérios por conta da administração. Não é através de um concurso e tudo mais. Ele vai contratar quem ele quiser. Isso nos preocupa no caso. Então, senhor prefeito, eu fiquei preocupado com isso aqui. Mas, em todo caso, vamos aguardar aí no caso. Um outro assunto também que me traz aqui é o seguinte: a infraestrutura, eu estou tentando agendar uma reunião lá na infraestrutura com a secretária Lucilene, e eu estou tendo muita dificuldade, Arildo, tá? Eu por várias vezes tentei agendar, não estou conseguindo. Para mim agendar também, eu sou obrigado a pegar uma autorização do gabinete para estar me reunindo com a secretária no caso.
Semana passada, vendo alguns slides de alguns vereadores aqui, e praticamente para se discutir o mesmo assunto, o vereador da base, ele consegue uma audiência com a secretária. E eu mesmo não consigo. Para justamente falar sobre as enchentes que houveram aí, semana retrasada no caso, que inundou várias casas e vários bairros no caso. E eu estou tentando agendar com a secretária justamente para pedir providências. Só que as dificuldades são enormes. Eu não consigo marcar um agendamento, fazer um agendamento com a secretária de infraestrutura no caso. Eu preciso de uma autorização do gabinete do prefeito para fazer essa audiência com o secretário, com a secretária de infraestrutura no caso. Bom, um outro assunto que me faz estar aqui é o seguinte: multas. Eu tenho aqui uma moradora, uma cidadã, que ela foi multada por estar estacionado numa vaga para idoso, sendo que ela pagou o estacionamento, só que ela estava com problema, estava se convalescendo de repente de uma dengue, ela estava com problemas e acabou não colocando o cartão de idoso. E com isso ela foi multada. Ela recorreu, ela colocou todos os problemas que ocorreu na época, da questão da não colocação, tudo mais. E o JARE, que é aquela comissão que no caso julga, ela deu o indeferimento, sendo que ela levou todos os comprovantes, atestados, no caso médico, tudo mais, e também o cartão, e foi negado para ela. E eu falo também de outras multas também que estão ocorrendo. Por exemplo, cidadão que ele tem o seu lixo jogado em algum local e ele é multado. Eu estava até falando com o vereador Arildo, ele também me contou que também teve um cidadão que veio com esse mesmo problema, em que acharam um lixo dele jogado em determinado local. Eu tenho dois cidadãos que me procurou com esse mesmo problema. Foi multado pela Guarda Civil, tá certo? Em local que ele fala que não tem nada a ver com o local onde ele está. Eu acho que foi um catador de lixo, que muitas vezes levou o lixo, abriu e viu que não tinha nada, ele acabou jogando em outro local. E com isso, o Guarda Civil encontrou e acabou multando esse cidadão no caso. E fora isso, o que está me preocupando são as multas constantes no trânsito também. Muitos radares aí funcionando na cidade, e isso tem feito com que multasse muita gente no caso. Bom, agora uma questão aqui, eu gostaria também, eu fico só criticando aqui, mas gostaria de parabenizar o prefeito aí, pela mudança daquela de direção da rua Sargento Acrílio Santana, que de repente é uma reivindicação nossa antiga, que foi feita a mudança. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos uma indicação no dia 14 de fevereiro do ano passado, pedindo essa mudança, fizemos uma representação no Ministério Público, justamente com relação a essa mudança, e depois um pedido de informação no dia 20 de fevereiro de 2015, tudo na Acrílio Santana. E agora foi feita essa mudança, que realmente eu acho que beneficiou muita gente, principalmente as pessoas que têm algum tipo de compromisso ali na rua Ramira Cabral. Então, senhor prefeito, estou parabenizando o senhor por essa mudança, que eu acho que mudou, no caso, mudou não, né? Melhorou a situação daquela região, no caso, em que anteriormente um usuário de carro ou de moto, ele tinha que dar toda aquela volta na praça, depois pegar, no caso, a Lúcio Malta, a Carlos Porto, para depois acessar a Ramira Cabral. Então, eu acho que foi uma medida acertada, então, parabenizo o seu prefeito por essa mudança. E eu gostaria também aqui, tá, de deixar os meus contatos aí, então, gostaria que passasse aí, são meus contatos aí, tá, então,
fica aí os meus contatos e semana que vem estarei voltando novamente. Obrigado.